No dia 8 de março de 2024, nós recebemos a triste e trágica notícia do falecimento de Akira Toriyama. Aos 68 anos de idade, o lendário mangaka nos deixou cedo demais, deixando aí uma esposa e 2 filhos. E a ideia do nosso vídeo aqui é falar um pouco da carreira dele e, mais do que isso, deixar a nossa homenagem de eterna gratidão a esse gênio que marcou nossa infância e vida para sempre. A gente está gravando aqui, já passou o tempo da gente digerir o luto, que para nós também foi uma notícia bem pesada. Então fiquem aí com as informações do nosso mestre Toriyama e depois vai ter um momento mais emotivo aqui para a gente falar um pouco da nossa relação com a obra. E esse vídeo, mais do que só a gente ficar se lamentando aqui, é uma homenagem a esse grande mangaka que marcou todos nós. E fica aqui, galera, que vai ter bastante informação boa para vocês. Akira Toriyama nasceu em 5 de abril de 1955, na cidade de Kyotsu, província de Aichi, no Japão. Ele deixou seu emprego formal aos 23 anos e tentou participar de um concurso de mangás que na época era organizado pela revista Weekly Shonen Jump, na categoria Revelação. O Toriyama ele conseguiu um editor e tentou participar do concurso, mas não pôde, pois o seu primeiro mangá era uma paródia de uma obra que já era existente e só podiam participar do concurso obras originais. Passou um tempinho e em 78 ele teve seu primeiro mangá publicado, chamado Wonder Island. O mangá ficou em último nas pesquisas de popularidades feito pela revista Shonen Jump, e o Toriyama revelou que nesse período ele pensou seriamente em desistir de ser mangaka. Mas depois de um novo fracasso com Wonder Island 2, ele disse que sua teimosia não o deixou desistir e continuou tentando. O Akira foi lá então e fez Today Has Night Island 79, e até finalmente ele conseguiu seu primeiro grande sucesso com Dr. Slump. E galera, essa obra conta a história de uma robô chamada Arali, que foi criada pelo Dr. Senbi Norimaki, considerado um gênio da ciência. E a aparência da Arali é igual a de uma menina de 13 a 14 anos que faz as suas estripulias pela Vila Pinguim. Lá ela vive com o Dr. Senbi, que considera seu irmão, e com a Gachan, um menino pré-histórico que nasceu de um ovo. E o mangá é todo centrado em Arali e nos problemas que ela causa pela Vila Pinguim, um lugar que os seres humanos convivem com animais e objetos falantes. O Akira Toriyama gostava muito de filmes de Kung Fu, e com isso ele acabou criando um mangá chamado Dragon Boy, que foi publicado em 2 partes somente nas edições de agosto e outubro de 83, na revista Fresh Jump. A história acompanha um menino adepto de artes marciais, que acompanha uma princesa em uma viagem de volta ao seu país natal. Dragon Boy foi bem recebido e evoluiu para se tornar a série Dragon Ball em 1984. E daqui a pouco a gente vai ter uma sessão aqui só para falar de Dragon Ball, que ele merece um tempinho a mais. Mas antes, vale a pena a gente falar da grande influência que o Akira Toriyama tem na indústria dos games, tendo papel fundamental nos JRPG, os chamados RPGs japoneses. Sua participação em Chrono Trigger é um belo exemplo disso. Esse que é um jogo de Super Nintendo considerado por muitos o melhor RPG de todos os tempos. Toriyama foi o responsável por desenhar e também criar o design dos personagens. E antes disso ele trabalhou em outro grande RPG que é o Dragon Quest, o RPG com mais publicações aí ao longo da história. Ele foi responsável por fazer o design dos personagens e o Dragon Quest até chegou a ganhar um anime de mesmo nome, mas aqui no Brasil ele foi lançado com o nome de Fly, o Pequeno Guerreiro. O Akira trabalhou ainda em outro jogo chamado Blue Dragon e atualmente seu mangá chamado Sandland está sendo adaptado para o jogo também no estilo de RPG, com previsão de lançamento já para abril de 2024. Akira Toriyama influenciou diversas obras, como mencionamos aqui, da cultura pop e muitos artistas a seguirem os seus sonhos. Seu legado, certeza que deixará marcas para sempre. E pra gente aqui do canal, é impossível não falar dele sem falar também de Dragon Ball. Galera, Dragon Ball, acredito que seja aí, junto com Cavaleiros, né, pra gente aqui do Brasil, mas é a obra responsável por apresentar o mangá pro mundo, assim, sabe? Óbvio que tiveram outras obras que fizeram isso, mas Dragon Ball chegou no nível assim famosíssimo fora do Japão, em outros países, aqui no continente da América, tanto América do Norte quanto América do Sul, né? Não tem jeito, galera. Dragon Ball é uma obra incrível, assim. A gente vê como é uma história que vai evoluindo. Eu gosto muito do Dragon Ballzinho ali, sabe? Do Goku pequenininho, uma aventura muito diferente do Dragon Ball Z, que ela é muito voltada pra comédia, e tem ali, né, o descobrimento do Goku com a Bulma através das esferas do dragão, e aí você, quando você vai pro Dragon Ball Z, você tem uma evolução disso, né? Uma história com uma pegada mais violenta, digamos assim, um pouco mais séria, com ameaças mais pesadas. Mas Dragon Ball marcou demais, galera, todo mundo. E se a gente tá aqui hoje, muitos devem Dragon Ball também, por mais que às vezes não seja a nossa obra favorita, mas ela tem uma influência gigantesca. Com certeza, galera. Nós aqui, né, eu e o Bruno, que somos nascidos ali no comecinho da década de 90, justamente quando o Dragon Ball veio aqui pro Brasil,
ser serializado ali nas TVs abertas, foi o começo em que a gente estava começando a assistir animes, né? Como ele já comentou, teve ali Cavaleiros, entre outras obras também. Na época tinha até o Canal 21, a própria MTV também passava algumas obras, mas de fato, assim, onde a gente começou a pegar gosto foi muito ali do chamado Dragon Ball clássico, né? Como o Bruno comentou também, ali era muito divertido ali, a gente acompanhar as aventuras do Goku se descobrindo ali, né? No universo, a gente tinha muitas aventuras, principalmente ali com as esferas do dragão, tinha o Kuririn, o Mestre Kami, galera, é uma baita nostalgia a gente mencionar sobre isso aqui e como isso foi evoluindo, né, e a gente foi crescendo juntamente com o Goku, ali o seu protagonista, né, o personagem principal, isso é muito interessante. Onde a gente saiu ali de uma inocência, né, entre aspas, do Goku, né, onde ele estava crescendo e aprendendo, se desenvolvendo, até de fato quando ele chega ali num Dragon Ball, onde ele tem que enfrentar personagens como o Raditz, o próprio Vegeta, o Freeza, e evoluindo para o Cell e Majin Buu, foi justamente a evolução que a gente foi tendo e crescendo juntamente com o personagem, o principal, que é o protagonista do Goku, os demais ali que estavam sempre juntos com ele, e assim, né, como nós também nos desenvolvendo. Então, galera, é uma obra que marcou demais, sabe? Uma baita narrativa. O design, se a gente for comparar para a época, né, a tecnologia que existia, como tudo foi feito, sabe? Vários frames ali para a gente ter uma animação super fluida. Então, galera, só elogios a todo o design, a obra em si e ao gênio que foi, né, Akira Toriyama. E se vocês pegarem aqui, tem uma parte do vídeo que a gente fala sobre ele trabalhando com design de personagens em jogos. E galera, se tem uma coisa que o Akira Toriyama foi muito bom, era em design de personagem. É incontestável como os personagens de Dragon Ball mesmo, principalmente os vilões, são marcantes no design. Pega o Freeza, Cell, Majin Buu, o próprio Piccolo, como o design desses personagens é incrível e bem feito, né? O cara era gênio mesmo no que fazia, e o Chrono Trigger mesmo, ele conseguiu o trabalho por conta dessa genialidade dele, porque antes disso, ele trabalhou muito no jogo Dragon Quest, fazendo também os personagens, e o Chrono Trigger, porque ele é considerado por muitos o melhor RPG, porque ele é um projeto que ele pegou o melhor profissional de cada área para trabalhar no jogo, como se fosse o Dream Team no Japão. Eles pegaram o melhor criador de jogos, o melhor desenvolvedor, o melhor compositor, o melhor desenhista, juntaram todo mundo e fizeram um jogo. Realmente é um jogaço. E eu fico feliz que Dragon Ball, até onde a gente viu, o anime pelo menos ele terminou até com a morte do Toriyama de uma forma grandiosa, porque foi lá no Torneio Z, né? E pra mim foi um baita encerramento, né? Ele remete muito ao clássico do Dragon Ball, que são os torneios, né? E ele teve grandes lutas, assim. Então, pelo menos nisso, a obra terminou bem, sim. Galera, a gente sabe de que a carreira dele vai muito além disso, muito mais mesmo. Mas o nosso intuito aqui nesse vídeo é só dar uma passada na carreira dele e falar do nosso sentimento também em relação às suas obras, e é o que a gente vai fazer agora. A partir da semana que vem, a TV Globinho vai trazer para vocês mais um desenho de arrebentar. Dragon Ball Z. Galera, pra mim, assim, algo que é muito vívido na minha memória, né? Hoje eu estou com 31 anos, em vez de fazer 32, e era da época que eu estava lá no Fundamental 2, assim, que eu lembro, acho que não sei se era a quinta ou sexta série, que eu saía correndo, eu estudava de manhã, saía correndo da escola para chegar ali a tempo de assistir a TV Globinho, né? Porque sempre era o último desenho, né? Era o anime que se passava ali na grade como o último da programação. E eu voltava voando justamente para assistir Dragon Ball ali, na época era o Z. E, galera, é muito emocionante falar sobre isso, né? Porque marcou minha geração, foi o que nos influenciou a continuar assistindo outros animes, né? A buscar novos horizontes, a conhecer novas coisas, assim como também me incentivou muito a desenhar, né? Na época, assim, eu lembro que basicamente a minha base ali de referência eram os personagens de Dragon Ball, né? Então, quando eu mostrava para os meus amigos, para os meus familiares, eles viam e falavam, pô, isso aqui tá muito parecido, né? Lembra muito os personagens de Dragon Ball. Então, assim, galera, com certeza, se hoje estamos aqui com um canal para falar sobre animes, mangás e mais desse universo, um dos influenciadores aí para nós aqui, de toda a minha base, eu posso dizer, de vida, em função do Akira Toriyama. Antes de falar de Dragon Ball, só queria falar um pouco da minha relação com o Chrono Trigger, que acho que foi o primeiro RPG que eu joguei lá no Super Nintendo, e eu tenho uma relação bem bacana com ele mesmo, porque o Chrono Trigger, na abertura dele, ele tinha uma abertura em anime. Eu não sei se vocês lembram como que era os jogos Super Nintendo, mas era um negócio super pixelizado, né? Então imagina, você põe um jogo
E aí vinha aquela abertura, aquela animação mesmo como se fosse um anime. Aquilo pra mim foi um choque. E eu lembro que eu não tinha fita, né? Mas na locadora aqui perto da casa que eu morava tinha. Então eu alugava a fita, eu ia lá jogar Chrono Trigger e o jogo era em inglês. Eu era uma criança ainda, eu não entendia inglês. Mas o que eu fazia? Eu tinha um dicionário de inglês. E aí eu ia anotando algumas palavras-chave, né, de decisão nas caixas de texto pra ir fazendo ali, né, e marcando, se eu selecionar tal coisa, vai acontecer isso, essa palavra significa isso. E acho que esse foi um dos meus primeiros contatos com o inglês. Até nisso o Toriyama me influenciou. E aí, falando de Dragon Ball, eu acho que é um sentimento assim, sabe, que marca muito. Porque Dragon Ball ele vem de uma época que praticamente pra gente, pelo menos pra mim, já existia internet, mas eu não tinha condição de ter internet. Então ele vem da era pré-Naruto baixado e RMVB, sabe? Ele vem de uma época assim que a gente só conseguia assistir na TV aberta. Então ele fez algo pra gente que é levar esperança e fantasia pras crianças. A gente via muitos desenhos nessa época que era só piadinha, né, engraçadinho ali, não tinha aquela aventura, aquilo mesmo pra te cativar, né, uma história cativante. E Dragon Ball era justamente isso, você tinha aquela questão dos desejos, você podia, sabe, ter aquela ilusão de que com as esferas do dragão você conseguia fazer seus desejos. Então, dependendo da situação que você se encontrava, quem não sonhava em conseguir essas esferas? O Akira Toriyama, ele foi responsável por levar a esperança e uma genialidade pra gente, assim, sabe, se encantar mesmo. Não importa a situação que você tava, sabe, por mais difícil que foi a sua infância, você tinha uma televisãozinha ali pra você assistir, iam ser aqueles 20 minutos mágicos ali. E a gente agora fica aqui, né, com esse legado que ele deixou. A gente quantas vezes não levantou as mãos para o céu para ajudar o Goku a fazer uma Genkidama, e o Akira Toriyama se vai, mas a obra dele é eterna, galera.